Eis a história da Rodésia. A Rodésia era um território supostamente português que foi pego pela Inglaterra e colonizado por uma empresa privada inglesa. E o responsável pela Rodésia era um cara chamado Cecil Rhodes, que deu origem ao nome Rodésia. Enfim, a colônia tinha uma espécie de um autogoverno desde 1923. A Rodésia era praticamente um protetorado, ela poderia fazer quase tudo, só não podia declarar guerra e ter relações mais fortes com países exteriores. A Rodésia tinha um primeiro-ministro. O mais influente foi Ian Smith. Ele queria a independência sem ter o voto da maioria, porque ele achava que o povo não sabia votar. Bem, a maioria do povo, no caso. Ele inicia um processo de transição e em 11 de novembro, a Declaração Unilateral de Independência é proclamada. A Inglaterra protestou e a ONU encheu o rabo da Rodésia de sanções. Mas ninguém ligava. A Rodésia tinha dois grandes aliados, África do Sul e Moçambique, que era parte de Portugal, que estava na era Salazar. Mas o que realmente salva a Rodésia nesse período é o liberalismo econômico adotado pelo Ian Smith, que aliado claramente com o comércio que eles tinham com seus aliados principais e com a industrialização pesada que o Ian Smith fez. Ele industrializou de uma forma incrível. E se a gente for levar em conta os aliados que ele tinha, ele tinha os principais, eram a África do Sul e Moçambique, mas eles chegaram a ter relações até com Israel, porque o povo israelense se identificou com a causa rodesiana. Eles chegaram a ter relações até com os Estados Unidos, e isso é algo muito importante, porque isso mostra que as sanções não estavam sendo seguidas em todos os países. Isso possibilitou que a Rodésia conseguisse prosperar de um certo ponto de vista. Rodésia tinha se industrializado porque eles precisavam comprar menos e vender mais por conta das grandes sanções. E assim a Rodésia foi crescendo e sendo considerado no ponto a joia da África. Mas, como tudo que é bom dura pouco, a Revolução dos Cravos acontece, Moçambique fica independente e vira um estado comunista, e corta o apoio da Rodésia, dando suporte a guerrilheiros socialistas, que usaram a fronteira que Moçambique tinha com a Rodésia para... A África do Sul parou com o apoio que dava a Rodésia também, e aí ferrou, a Rodésia não conseguia nem vender e nem comprar. A economia da Rodésia azedou e Ian Smith teve de negociar com a oposição. Conseguiu um apoio interno, o poder foi dividido, só que o resto do mundo não aceitou. Então, com a renúncia de Ian Smith, a Rodésia voltou a ser uma colônia da Inglaterra, mas seria algo provisório. As eleições foram fraudadas, coisa que não era para ter acontecido com o acordo da Inglaterra. Mas o partido do Mugabe, que era um político revolucionário guerrilheiro da Rodésia contra Ian Smith, ameaçava as pessoas e teve uma fraude que parecia muito com o que tinha no Império do Brasil. E aí veio o Mugabe, bem... E cara, pra ter uma noção do nível que chegou, hoje em dia a Rodésia, que agora é o Zimbábue, as empresas dela foram destruídas, as fazendas que tinham capacidade de alimentar um continente estão em ruínas por conta da incapacidade administrativa, elas foram divididas entre os aliados do Mugabe que não souberam aproveitar as riquezas daquela terra. A violência está fora de controle e um país que tinha capacidade de alimentar um continente, agora tem que implorar que outros países envolvidos lhe enviem comida. A situação é tão crítica que o governo pediu que em 2018 alguns fazendeiros exilados voltassem ao país para tentar ajudar eles. Ao contrário do que muitos pensam, não existe um apartheid Rodésia. Existiam algumas leis, sim, contra segregação. Mas é o seguinte, eram leis, por exemplo, que proibissem mais de 5 negros de se reunirem, o local para evitar rebeliões, e esse tipo de coisa. Sim, outra parte interessante da legislação Rodésia é que o cara com 17 anos ele podia pegar a arma que ele quisesse. E é um ponto que chega a ser curioso, que poucas pessoas citam. Muitos tratam a história da Rodésia como uma tragédia da Rodésia justamente por conta desse fim. Mas bem, o que eu posso dizer é, os Rodésios nunca morrem, já o Mugabe.